Uma aterrissagem de rotina. Estamos nos preparando para pouso no aeroporto DFW. Está em boa forma. Se transforma em uma inesperada luta contra a morte. Você vai perder de repente. Aí está. Um jato de passageiros cai misteriosamente e se arrasta como um foguete em uma rodovia movimentada. Para cima! Para cima! Delta, contorne! Segura o avião! Ele vai bater! Uma força misteriosa derruba um avião matando 137 pessoas. Nos destroços está a única pista capaz de impedir que isso ocorra outra vez. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. 2 de agosto de 1985. Tempestade mortal. Dallas, Texas. Um dia bastante quente, até mesmo para os padrões do Texas. Até amanhã. As temperaturas chegam a quase 40 graus. Vai chover. Isso deve esfriar um pouco as coisas. No final da tarde, William Mayberry está deixando o trabalho, voltando para casa. O calor e a umidade do dia estão afetando o tráfego no Aeroporto Internacional Dallas-Fort Worth, o DFW. Praticamente do tamanho de Manhattan, o DFW é o maior aeroporto do mundo. É também um dos mais movimentados. O calor havia provocado algumas tempestades durante a tarde no aeroporto, criando um acúmulo de aviões esperando para decolar. 631 da American liberado para decolagem. O controlador de tráfego aéreo Gene Skipworth está na torre hoje. Ele trabalha ali há 14 anos. Com ele está o controlador Mike Porter. Skipworth não estava pedindo ajuda. Nada parecia incomum, a não ser pelo fato de que começávamos a ficar ocupados e o número de aviões começava a acumular. Um dos muitos aviões passando para o controle de Skipworth é o voo 191 da Delta Airlines. Tempo 6.000 para 1.000. Visibilidade 10. Temperatura 101, vento calmo. 101? 101, sim senhor. O comandante Ed O'Connor e o copiloto Ruth Price são dois dos pilotos mais experientes da Delta Airlines. O segundo oficial, Nick Nessick, é o outro membro da tripulação de hoje. A tripulação está pilotando um TriStar L-1011 de 6 anos de idade. O L-1011 é considerado um dos aviões mais seguros durante o voo. A bordo estão 152 passageiros e 11 membros da tripulação. Eles estão programados para aterrissar em Dallas pouco antes das 6 da tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é o seu comandante falando. Espero que estejam desfrutando do voo até agora. O tráfego está congestionado em Dallas, assim estaremos cerca de 10 a 15 minutos atrasados para o desembarque. Por favor, nos avisem se pudermos fazer alguma coisa para deixar o seu voo mais confortável. O atraso aborrece Chris Mayer. Ele viaja com frequência a negócios e está com pressa para chegar em casa para ficar com a família no final de semana. Eu havia estado na Flórida, Fort Lauderdale, nas 2 últimas semanas. Era uma sexta-feira à tarde e eu devia ir para casa no voo 191. Um dos executivos mais conhecidos da IBM também está no voo. Don Estridge foi o responsável pelo desenvolvimento do PC da IBM. Ele e a esposa estão viajando para Dallas para uma visita de família. 963, curva à direita, rumo 260. Indo da Flórida para o Texas, o Delta 191 estará se comunicando com vários controladores.
Cada avião é guiado durante seu percurso de voo por uma série de órgãos de controle de tráfego aéreo regionais. Eles dão orientações quanto à velocidade e altitude de cada avião. 191 pode descer e manter em 10 mil. Blue Ridge 010, aproando o VOR. Temos uma área livre para você. O comandante Connors tem uma certa preocupação quanto à rota que lhe foi passada. Ele vê um núcleo de tempestade ao longo daquele percurso e não deseja passar através dele. Estou olhando para uma célula perto do rumo 255. É um núcleo de bom tamanho e prefiro não passar através dele. Prefiro dar a volta, por um lado ou por outro. Tive cerca de 60 aviões passando por ali naquela área, 10 a 12 milhas de largura. Eles passaram bem, sem problemas. Consigo ver um núcleo agora, próximo do rumo 240. Assim que possível, vou direcioná-lo para Blue Ridge. Será próximo da radial 010. 010, entendido. Vamos aguardar. O comandante Connors segue seu rumo. Ele recebeu permissão para contornar a tempestade. Passando por ela, ele irá se alinhar na aproximação final para aterrissagem na pista 17 à esquerda. Ainda bem que não vamos enfrentar aquela encrenca. As sextas-feiras à tarde são movimentadas nos aeroportos. A chuva da tarde está deixando essa sexta-feira ainda mais movimentada. 239 descendo para 61896. A principal prioridade para o controlador de plantão é manter os aviões que chegam a uma distância segura uns dos outros. Ele os quer a pelo menos 4,5 km um do outro. Essa distância permite tempo suficiente para que o violento ar da turbulência atrás de um avião perca a força antes que o avião seguinte pouse. Nesse momento, Connors e Price estão ficando perto demais do avião logo à frente deles, um Learjet. Delta 191 na escuta. Vire à esquerda 10 graus, reduza para 180 nós. Para que haja uma certa distância entre os dois aviões, o controlador pede à tripulação do Delta que diminua para 180 nós. Delta 191. 330 km por hora. Wilco. 10 graus de flaps, por favor. Vocês estão ouvindo Dallas 105 FM. Está um dia úmido lá fora, por isso dirijam com cuidado. Indo para casa pela rodovia 114, William Mayberry logo passará de carro pelo DFW. O voo 191 está agora a apenas 50 km da cabeceira da pista. Senhoras e senhores, estamos começando nossa aproximação para pouso no DFW. Por favor, verifiquem se o encosto de seus assentos está na posição vertical e coloquem seus cintos. A tripulação começa a sua descida final para pouso na área do Dallas Fort Worth. Atenção todas as aeronaves que estão na escuta. Há uma pequena pancada de chuva logo ao norte do aeroporto. Connors agora muda as frequências de rádio e contata um controlador de tráfego aéreo do aeroporto DFW local para instruções quanto à aproximação. Enquanto os passageiros e a tripulação do voo 191 se preparam para sua aterrissagem, uma força mortal se forma em seu caminho. Decisões críticas e falta de informação conspiram contra eles. A tripulação logo estará envolvida em uma luta de 47 segundos, que se transformará em um dos momentos mais importantes da história da aviação moderna. 2 de agosto de 1985. A tripulação do voo 191 da Delta Airlines tem se esquivado de uma sequência de tempestades violentas entre a Flórida e seu destino Texas. A 30 quilômetros do aeroporto Dallas-Fort Worth, o copiloto Rudolph Price percebe chuva à frente. Eu acho que vamos nos molhar. Como é? Eu acho que vamos nos molhar. Parecia que quanto mais próximos estávamos de DFW, pior ficava o tempo. E íamos em direção à chuva em vez de contorná-la. Em momento algum, os pilotos falaram sobre o mau tempo. O Delta 191 continua se aproximando do Learjet à frente dele. Price e Connors precisam diminuir ainda mais a velocidade para que haja uma certa distância entre os dois aviões. Delta 191 reduz a velocidade para 150. Velocidade para 150.
A 9 quilômetros da pista 17 à esquerda, o Delta 191 é passado para outro controlador, Gene Skipworth, para a aproximação final e aterrissagem. 090 em 5, rajadas de 215. Torre Delta 191 aqui na chuva. Tudo parece ok. Delta 191, torre regional. Skipworth diz à tripulação que espere um vento lateral controlável de até 15 nós. Vento de 090 em 5, rajadas de 15. Obrigado, senhor. O copiloto Price estará nos controles para a aterrissagem a seguir. Pilotos e copilotos normalmente alternam as funções durante o voo. À medida que o voo 191 se aproxima do solo, William Mayberry está logo ao norte do aeroporto. Ele foi pego pela mesma tempestade que Price e Connors estão apenas começando a enfrentar. Verificações antes do pouso. Baixar 3 de pouso. Baixado, luzes acesas. Flaps, slats. 33, 33, luz verde. De repente, a tripulação percebe que estará voando através de mais do que um pouco de chuva. Raios naquela ali. O quê? Há raios naquela ali. Onde? Bem à nossa frente. 1000 pés. Eu chamo eles para você. Tudo bem. Não estamos recebendo quaisquer avisos de mau tempo do órgão de meteorologia ou de outros pilotos com os quais contamos. À medida que eles passam pela chuva, eles precisam nos informar e, ao que fazem, se enfrentam turbulência ou se têm problemas na aproximação final ou se encontram alguma coisa em comum. O Learjet à frente do voo 191 aterrissa com segurança. Connors e Price estão agora a menos de 1 minuto atrás. Sem qualquer aviso, a intensidade da tempestade aumenta. O L-1011 está sendo atingido por uma chuva forte. Eu sabia que estávamos nos aprontando para aterrissar, mas ao mesmo tempo sentimos um movimento súbito, como se os pilotos estivessem aumentando a potência dos motores ou algo assim. A velocidade aerodinâmica do avião está aumentando sem razão aparente. Cuidado com a velocidade. Price puxa o manete para diminuir a velocidade do avião e mantê-lo a 150 nós como solicitado. O avião está a apenas 180 metros do solo. Você vai perder de repente. Aí está. Então o avião cai rapidamente. É como se uma força invisível estivesse empurrando para o solo. Para cima! Para cima! Para cima! Para cima. Para cima! A tripulação está levando os motores a jato do avião à sua potência máxima, mas não conseguem uma velocidade maior e nem fazê-lo subir. Apertei meu cinto de segurança o máximo que pude, mas ao mesmo tempo era possível ouvir um alfinete cair. Ninguém estava conversando. Quer dizer, foi um silêncio mortal. Tão subitamente quanto começou, a crise parece terminar. O avião para de cair e começa a ganhar parte da velocidade que Connors e Price lutavam para conseguir. É isso. Mas antes que a tripulação pudesse respirar aliviada, o avião cai outra vez, balançando violentamente de um lado para o outro. E então vira violentamente para a direita. E eu simplesmente soube que não deveríamos estar assim tão próximos do solo tão rapidamente. Segura o avião! A cerca de 2 quilômetros da pista de pouso, o avião rasga o solo e dispara em direção à rodovia 114. Quando atingimos o solo, senti como se estivéssemos em um carro com rodas de locomotiva em um terreno acidentado. De alguma forma, a tripulação consegue fazer o avião voar novamente. Naquele momento, Gene Skipworth vê o Delta 191. Ele vai bater! Delta, contorne! Mas é tarde demais. Os motores do avião atingem o carro de William Mayberry na rodovia 114. Ele morre na hora. O avião atinge o solo novamente ao norte da pista. Ele está a mais de 350 km por hora.
Eu devo tê-lo visto no último milissegundo, e ele girou e imediatamente atingiu o tanque. E então, claro, houve fogo. Não uma bola de fogo, mas uma parede de fogo. Pareceu ser apenas uns poucos segundos, 5 segundos no máximo, não sei quanto tempo foi. E tudo parou. O resultado da explosão é tão forte que a parte traseira do avião é arrancada para longe da bola de fogo. Então, de repente, você olha para cima e não há nada ali. Tudo se foi. Você simplesmente vê toda aquela cena do lado de fora, como se o avião tivesse simplesmente sido aberto. Surpreendentemente, a parte da cauda onde estão as 10 últimas fileiras de poltronas está relativamente intacta. As pessoas foram simplesmente jogadas no chão. Algumas com roupas, outras sem roupa, algumas estavam queimadas. Foi algo indescritível, a não ser que se estivesse lá para ver uma coisa que você nunca vai conseguir esquecer. Socorro! Aqui! Aguente aí. O socorro já está a caminho. Então, tão repentinamente quanto começou a chuva para. Os bombeiros levam menos de 1 minuto para chegar ao local. Ao chegar ao local, eu realmente imaginei que ninguém havia sobrevivido àquele acidente, pois só havia devastação. Naquele momento eu tinha puxado a parte da asa, a parte do avião que leva o combustível. Por isso havia uma enorme quantidade de combustível e muitas chamas. Toda a parte da frente do avião fora desintegrada. Eu sabia que precisava ir até lá. Eu trabalhava como correspondente da revista Time, como freelancer na ocasião. Eu liguei para a sede em Atlanta responsável por essa região do país. Eles disseram uma palavra: vá. Os bombeiros levam apenas poucos minutos para controlar o fogo de enormes proporções. E então eles voltam sua atenção para o resgate de sobreviventes dentro do avião. Foi só quando o fogo começou a diminuir um pouco que eu vi a parte da cauda onde havia alguma esperança de haver alguma pessoa com vida. Havia essas duas mulheres que estavam caminhando por entre a fumaça. Senhoras, afastem-se! Saiam do caminho, afastem-se! E aquilo me surpreendeu, por isso eu sabia que havia esperança de que houvesse pessoas com vida ali. Somente 27 pessoas sobrevivem ao acidente. Eu havia visto a morte antes como médico no Vietnã, mas nunca de civis e, sem dúvida, não em número tão grande e tão abruptamente. Eu poderia dizer o quanto era sério. Era possível ver a morte, senti-la, sentir seu cheiro. Sentimos que havíamos feito tudo o que era possível e estávamos contentes pelo fato de haver sobreviventes. Minha poltrona era de número 15A, no corredor. E eu disse a eles que isso não seria bom, pois aquela era uma área de não fumantes e eu fumava. Por isso eu tive que sentar na parte de trás. E aquilo provavelmente salvou minha vida. O comandante Connors, o copiloto Price e o segundo oficial Nassik estão mortos, além de outros 5 membros da tripulação e 128 passageiros. Don Estridge, da IBM, e sua esposa estão entre os mortos. Na torre houve um silêncio de provavelmente 1 a 2 minutos, exceto por alguma transmissão ocasional. Mas basicamente houve um silêncio e você fica ali simplesmente sentado, estarrecido e desejando poder fazer alguma coisa para que não tivesse ocorrido.
Trata-se de um acidente de enormes proporções. Investigadores do Departamento Nacional de Segurança dos Transportes americano chegam ao DFW dispostos a encontrar a causa. Um de nossos investigadores de campo teria estado no local tentando encontrar o gravador de registros de dados de voo e o gravador da cabine do piloto, que são peças bastante importantes da investigação. Os investigadores começam procurando provas de falha mecânica. Eles examinam os escombros procurando pistas de que o avião não estivesse respondendo ao comando dos pilotos. Em qualquer acidente envolvendo aterrissagem ou decolagem, é essencial estabelecer qual era a configuração do avião. Certificar-se de que isso não era um fator do acidente. Tudo estava normal com essa aeronave. Investigadores deixam de se concentrar no avião e se voltam para os céus. Depois de qualquer acidente na aviação comercial, aparecem inúmeras teorias. 2 delas prevaleciam naquela noite. A primeira, que um raio houvesse atingido o avião. A segunda, que ele tivesse sido atingido por um mini tornado. Há raios naquela ali. Onde? Bem à nossa frente. 15 testemunhas diferentes, incluindo membros de tripulações, relatam ter visto raios quando o voo 191 descia em direção à pista. Os investigadores precisam considerar a possibilidade de que o voo 191 tenha sido atingido por um raio. Raio é sempre algo que precisa ser investigado a fim de determinar a possibilidade de que um raio tenha incapacitado alguma parte do avião. Em 1963, um Boeing 707 foi atingido por um raio que provocou um incêndio no tanque de combustível do avião. O avião caiu e 81 pessoas morreram. Desde então havia ocorrido um punhado de acidentes similares. Partes importantes tiradas dos escombros do voo 191 são levadas para o laboratório do NTSB, em Washington, D.C. Bud Liner é o investigador encarregado de examinar os destroços, assim como as informações do gravador de voz da cabine do piloto. Às vezes pode ser muito difícil determinar onde o avião pode ter sido atingido por raio e onde teria sido o ponto de saída. Há raios naquela ali. Onde? Bem à nossa frente. Se o avião tivesse sido atingido por raio, haveria provas. Um dispositivo chamado descarregador estático é preso ao bordo de fuga das asas de um avião. Ele redireciona eletricidade estática para o ar do lado de fora, em vez de para dentro do avião, onde a carga poderia provocar um incêndio. Se o avião tivesse sido atingido por raio, uma das peças que estaria visivelmente danificada seria o descarregador estático. Nada ali. Com a possibilidade de raio descartada, os investigadores procuram em outro lugar. Eles logo descobririam o verdadeiro culpado, que na verdade havia sido registrado em fita. Um L-1011 da Delta Airlines cai depois de entrar em uma tempestade próximo de Dallas. « 137 pessoas morrem. Investigadores descartam problemas mecânicos e raio como causas do acidente. Nada ali. Bud Liner, do NTSB, concentra sua atenção no avião logo à frente do Delta 191, o Learjet. Ele fica sabendo que o jato estava a menos de 1 minuto à frente e voou pela mesma tempestade. Depois de passarmos por cerca de 5 milhas do final da pista, entramos em uma pancada de chuva que imaginamos que seria uma chuva leve e que acabou sendo a chuva mais forte que eu tinha visto até aquela data. Apesar da chuva, Rufus Lewis conseguiu aterrissar seu avião com segurança na pista 17 esquerda.
Ao sairmos das nuvens, estávamos em grande altitude e temperatura elevada. Por isso, tivemos de usar toda a extensão da pista do aeroporto DFW. Aterrissamos e conseguimos parar o avião no final da pista. Então, por que o L-1011, um avião muito maior, não teria conseguido aterrissar momentos depois? Bud Laner ainda não sabe o que derrubou o voo 191. Mas logo, ele descobre as pistas de que precisa no gravador de dados de voo do avião. O gravador registra todos os ajustes feitos pelos pilotos nos controles do avião. O dispositivo também registra elementos externos como temperatura, velocidade do vento, altitude e pressão do ar. Seja lá o que for que Connors e Price enfrentaram, há uma boa chance de que tenha deixado pistas no gravador de dados de voo. O gravador de dados de voo nos deu vários parâmetros que não tínhamos antes. Potência do motor, razão de subida ou descida, e aquele tipo de parâmetros realmente nos permitiu uma análise mais profunda. O gravador de dados do voo documentou uma combinação de ventos que mudaram rapidamente. E então muda para um vento descendente. Em questão de segundos, o avião foi atingido por fortes ventos pela frente, pela parte de cima e então pela parte de trás. Lá está. Para Bud Laner, aquela sequência poderia significar apenas uma coisa: um microburst. O microburst é um violento fluxo de ar caindo de uma nuvem de tempestade. Em 1985, poucas pessoas sabiam mais a respeito de encontros entre microbursts e aviões do que John McCarthy. Um microburst é um tipo de coisa que acontece quando você abre a torneira da pia da cozinha e a água cai num jato direto, espirrando em todas as direções. Isso é mais ou menos um microburst, a não ser pelo fato de que isso não é nada bom quando você está em um avião voando em baixa altitude. Não é nada bom mesmo. Um avião que voe para dentro de um deles enfrenta um forte vento de proa que o leva para cima, e então uma corrente de ar descendente que o leva em direção ao solo. Finalmente o golpe mais violento, o vento de cauda. E você teria uma queda rápida, uma perda de subida, uma rápida descida em direção ao solo, facilmente provocando uma queda do avião. As asas de um avião precisam de um fluxo constante de ar movimentando-se sobre elas. É isso que lhes dá sua força de sustentação. Inibindo esse fluxo, o vento de cauda reduz a sustentação. Não há receita melhor para um microburst do que as condições climáticas no aeroporto de Fort Worth, em Dallas, no dia do acidente. Havia estado extremamente quente o dia todo e o ar quente sobe. Quando aquele ar quente se encontra com o frio ar nas nuvens de tempestade, ele esfria na hora e corre violentamente de volta para a Terra. Um microburst. Trata-se de algo muito pequeno em termos meteorológicos, se comparado a uma grande tempestade, ou uma tempestade de neve, ou um furacão. É como uma agulha num palheiro. Com sua força máxima, ele não ultrapassa 2 milhas de extensão e não dura mais do que 15 minutos. Estava claro que 136 pessoas do voo 191 tinham sido as vítimas mais recentes de um microburst. Os investigadores tinham seu culpado. Inacreditável. E graças ao avançado gravador de dados do voo 191, foi possível traçar um quadro incrivelmente preciso do ocorrido. O assassino havia basicamente sido captado em fita. Entretanto, o que o gravador de dados do voo não explica é como uma tripulação tão experiente foi vítima de um assassino... Está em boa forma. ...que estavam todos treinados para vencer. Quando Laner compara o comportamento dos pilotos com o do microburst... Cuidado com a velocidade. Ele descobre detalhes de uma luta contra a morte. Uma luta que os pilotos da Delta quase venceram. Vai perder de repente. Aí está. Ele parecia saber o que iria enfrentar. Cuidado com a velocidade. O aumento da velocidade aerodinâmica levou o copiloto Price a reduzir a potência de seus motores. Potência essa que ele precisaria desesperadamente dali a poucos segundos. Você vai perder de repente. Aí está. Quando Price e Connors enfrentam o vento descendente. Para cima. Para cima. Eles estavam a menos de 250 metros do solo. O comandante conhecia as características de um microburst. Ele, obviamente, havia recebido informações a respeito de características de cortante de vento e microburst em seu treinamento de voo. Quando Connors e Price encontraram o vento de cauda do microburst, havia muito pouco que eles pudessem fazer.
Eles tinham velocidade e altitude insuficiente para manobrar. Se um piloto encontra um forte vento de cauda a 3.000 metros, ele pode apontar o nariz para baixo e mergulhar para ganhar velocidade e gerar sustentação. Isso é chamado de trocar altitude por velocidade aerodinâmica. Mas Price e Connors não tinham essa opção. Eles estavam apenas a 150 metros do solo quando foram atingidos pelo vento de popa. A única maneira que tinham de ganhar velocidade aerodinâmica era a partir de seus motores. Para cima! O copiloto responde, o avião estabiliza. Posso ver que a maioria dos pilotos diria, bem, conseguimos. A chuva vai parar e vamos aterrissar. Momentaneamente, seus esforços parecem dar frutos. A velocidade aerodinâmica aumenta, o mergulho é interrompido. Mas com o voo 191 a menos de 150 metros do solo, esse microburst em especial desferira seu último golpe. Um violento vento lateral que força o avião a inclinar perigosamente para a direita. Segura o avião! Combinado aos demais ventos do microburst, a tripulação não tinha como se defender. Toga! Toga! Toga é modo de decolagem, arremetida. O que significa para um piloto naquele regime de voo é... Vamos abandonar a aproximação, não vamos mais tentar aterrissar esse avião. Queremos fazer todo o possível agora para sobreviver à condição de vento em que entramos. A capacidade e experiência dos pilotos não eram suficientes para enfrentar esse microburst. Ele era grande demais, com ventos fortes demais e imprevisíveis. Os pilotos do voo 191 da Delta fizeram o possível para superar a situação, mas não conseguiram. Os investigadores são deixados com uma pergunta intrigante. Por que Connors havia voado para a tempestade? Antes de 1985, os radares a bordo do avião eram fabricados para detectar tempestades, basicamente pesadas áreas de precipitação. Não eram eficazes, não eram nem ao menos projetados para detectar o microburst. Eram inúteis em altitudes baixas para se identificar o fenômeno do microburst. Microbursts são invisíveis, mas em geral surgem de nuvens de tempestades. É por isso que os pilotos são treinados para não voar por dentro de tempestades se virem raios. É um núcleo de bom tamanho e prefiro não passar através dele. Prefiro dar a volta por um lado ou por outro. Assim que possível, vou direcioná-lo para Blue Ridge. Será próximo da radial 010. 010, entendido. O comandante Connors não assumia riscos. Ele era conhecido por ser um piloto cauteloso. Ainda bem que não vamos enfrentar aquela encrenca. É difícil culpar a tripulação. O trabalho dela é evitar tempestades. E deve haver uma previsão para tempestades todos os dias, em Dallas, no verão. Quais evitar? E, você sabe, é um problema bastante difícil. Antes disso, durante o voo, Connors já havia voado em condições de mau tempo. Investigadores só conseguem concluir que ele tenha subestimado a tempestade em seu caminho, na cabeceira da pista 17 esquerda. Quando se está em uma sequência de aproximação em um aeroporto como o de Dallas, ou Atlanta, ou Chicago, e você vê outros aviões à sua frente que estão aterrissando sem problemas, você pode ter a impressão de que há uma tempestade ali, mas eu vou passar por ela muito rapidamente e isso não será problema para mim. Aeroportos como o DFW têm sistemas sofisticados para fornecer informações meteorológicas para os pilotos. Uma tempestade no final de uma pista é o tipo de ameaça que esses sistemas foram projetados para identificar. Entretanto, essa tempestade mortal conseguiu burlar aqueles sistemas. Quando o voo 191 se aproximava do aeroporto de Dallas, o tempo estava mudando muito rapidamente. Atenção todas as aeronaves que estão na escuta. Há uma pequena pancada de chuva logo ao norte do aeroporto. O comandante Connors ouviu aquela parte da mensagem. Mas então ele mudou a frequência de seu rádio para receber suas instruções finais para a aterrissagem. A tripulação do Delta nunca ouviu a última parte dessa mensagem sobre o tempo à frente deles. Tem uma pequena tempestade bem no final. 2 minutos antes do acidente, houve uma observação sobre uma parede de água no começo da pista. Defendo a ideia de que aquela informação teria sido muito importante para a tripulação. Registros do radar do dia do acidente indicam que a célula de tempestade para dentro da qual Connors e Price voaram cresceu do nada em questão de minutos. Isso é de 2 minutos antes do acidente.
As leituras do radar mostram o início de um núcleo de mau tempo na cabeceira da pista 17 à esquerda. Isso é de 3 minutos depois do acidente. E temos uma nova célula, bem no início da pista, que não estava clara no quadro anterior. Isso explica por que Rufus Lewis conseguiu pousar seu Learjet. O microburst estava apenas começando a se formar quando ele estava se aproximando da pista. Muitas pessoas acham que houve um grande desenvolvimento vertical que os pilotos reconheceram e resolveram voar através dele assim mesmo. E eu mantenho e creio que as evidências mostram isso, que esse não foi o caso. Eles não se deram conta disso, dessa nova célula se desenvolvendo. Eles realmente entraram na tempestade sob a célula, mas era chuva pesada. Eles não estavam preocupados com aquilo e quando perceberam, era tarde demais. É pequena. Cerca do tamanho da pista. E não dura muito, então... É uma coisa que pode acontecer tão rapidamente que muitos acidentes têm acontecido porque ninguém sabia que estava ali. A tempestade chegou à cabeceira da pista 17 à esquerda praticamente despercebida. Mas uma vez ali, ela atraiu muita atenção. Pilotos em terra, assim como meteorologistas experientes, viram a tempestade que piorava. Mas todos eles a viram tarde demais para alertar a tripulação do Delta 191. Na verdade, a tempestade foi registrada na tela de um radar na central de controle de tráfego aéreo de Fort Worth. Mas no momento do acidente, o meteorologista de plantão estava no restaurante no intervalo para a refeição. Se a tripulação tivesse tido alguma ideia de que haveria algo sério à sua frente, eles teriam abortado a aproximação. Investigadores concluem que o acidente do Delta foi provocado pela decisão dos pilotos de prosseguir sua aproximação pela tempestade. Uma decisão que foi feita porque a tripulação não foi alertada sobre o perigo. Em 1985, havia sistemas básicos capazes de detectar ventos perigosos, mas não um microburst com segurança. Em terra, havia sistemas de alerta de cortantes de vento fracos que procuravam diferenças de velocidade do vento ao redor do aeroporto e no aeroporto. Esses sensores eram posicionados tão distantes uns dos outros que um microburst poderia existir entre eles e não ser detectado a tempo para alertar um piloto a respeito da ameaça. Entretanto, um sistema de detecção de microburst para superar esse problema havia sido desenvolvido. Ele estava sendo testado em Denver e estava funcionando muito bem. Descobrimos que o radar de Doppler que fica no solo é muito eficaz na detecção de microburst e ele consegue detectar cerca de 98% de um microburst. Um radar convencional usa ondas de rádio para medir a precipitação dentro de uma tempestade. O Doppler também envia ondas de rádio. Entretanto, ao medir a frequência de ondas que voltam, o Doppler também é capaz de calcular o movimento dos ventos dentro de uma tempestade. Se você olhar para o radar de Doppler, você vê uma parte dele que está se afastando do radar e uma parte que está vindo na direção do radar. E se for pequeno, é certamente um microburst. Não pode ser qualquer outra coisa. Por isso, ele tem o que chamamos de sinal inequívoco de um microburst, o que quer dizer que o captamos. Como o radar Doppler era capaz de detectar um microburst, controladores poderiam usá-lo para alertar tripulações sobre sua presença. A pesquisa de Denver resultou em um importante novo sistema nos aeroportos, o chamado radar meteorológico Doppler terminal. Ao detectar condições perigosas, o sistema emite um alerta aos controladores de tráfego aéreo, que podem então alertar os pilotos. Voo 236, alerta de microburst, perda de 50 nós. 1 milha final, relatar intenções. Depois do acidente com o voo 191 da Delta, a Administração Federal de Aviação, FAA, se apressou para instalar o radar meteorológico Doppler terminal em aeroportos de alto risco. O Dallas-Fort Worth foi um dos primeiros. Os domos contendo radar especializado são hoje um equipamento comum nos principais aeroportos do mundo todo. Mas o radar em terra não consegue alertar os pilotos rápido o bastante.
Temos também um problema com sistemas em terra, pois leva-se tempo para comunicar a ameaça à tripulação. O sistema tem de detectá-la em terra, isso é transmitido para uma posição na torre de controle e então pelo rádio para o piloto. Isso pode levar a um atraso de 10 a 15 segundos, o que pode ser bem crítico. Os aviões também precisavam de sistemas a bordo para detecção de microburst. Uma equipe da NASA começou a desenvolver tal sistema, voando para dentro dos microbursts mais perigosos que conseguiam encontrar. Lá vamos nós, em frente. Arriscando as próprias vidas, eles iriam no final salvar milhares de outras. O voo 191 da Delta Airlines é o mais recente em uma sequência de acidentes atribuídos a um microburst. Desde 1964, microbursts foram a causa de 26 acidentes, matando mais de 500 pessoas. As pessoas estão irritadas. Políticos exigem respostas. O assassino precisa ser detido. O número de mortes está crescendo. E esse acidente em especial, foi a gota d'água no que diz respeito ao governo federal. O acidente com o voo 191 da Delta mostrou que segundos fazem a diferença quando um avião encontra um microburst. Você vai perder de repente. Aí está. Um número maior de alertas. Pra cima! Pra cima! Poderia salvar mais vidas, principalmente se um detector de microburst fosse instalado no avião. Se puder dar a uma aeronave alertas 10, 15, 20 segundos antes de uma situação perigosa, os pilotos aumentam a potência dos seus motores, sua velocidade, ganham altitude. Quando eles chegarem ao microburst durante uma recuperação, eles sobrevivem. Especialistas em aviação tinham de encontrar uma maneira de dar a todos os pilotos aqueles 20 segundos críticos. Para desenvolver tal tecnologia, eles embarcariam em um projeto de pesquisa de alto risco e sem precedentes. Eles pilotariam um 737 para dentro do microburst mais violento que conseguissem encontrar. Fizemos uma análise bastante cuidadosa de todos os perigos possíveis que poderiam ocorrer. E inicialmente a primeira reação foi: o que querem fazer com o avião? Levá-lo através de um microburst? No verão de 1991, a NASA modificou um Boeing 737 e saiu à caça de microbursts. A ideia era identificar tecnologia a bordo que pudesse alertar os pilotos a respeito de um microburst em seu caminho. A solução embarcada traz a detecção direto para a cabine e assim o piloto vê exatamente o que está à frente do avião. E quando o alerta é dado, não há atraso. Velocidade no solo 234. Os pesquisadores da NASA estavam testando 3 sistemas separados para a detecção de microbursts. Um radar de Doppler modificado instalado no nariz do 737, um radar a laser sob seu compartimento de carga dianteiro e um dispositivo infravermelho preso à lateral do avião para medir alterações na temperatura do ar. Cada um daqueles sistemas estava ligado a uma série de computadores na cabine do avião. Um observador em terra poderia localizar um microburst rapidamente e direcionar o avião até ele. Entendido, controle 505. Estamos virando. Certo, entendi sua curva. Controle da NASA, CDWR. Distância? Distância 45 milhas. Velocidade no solo 240. Lá vamos nós. Em frente, em frente. Precisa vir para a esquerda, cerca de 10 graus, 15 graus. Quando se estuda o microburst, era tudo ótimo. Perguntávamos como chegamos até lá, como chegamos até a altitude correta, a velocidade aerodinâmica correta, a posição correta, quando começamos a coletar dados. Portanto, as pessoas estavam bastante ocupadas durante esses voos e foi emocionante, queríamos penetrá-los. A cada microburst, os 3 sistemas de detecção a bordo eram colocados à prova. Pesquisadores no avião podiam ver imediatamente qual instrumento estava fazendo o melhor trabalho, detectando microburst à frente. Atrás dos assentos dos pilotos, tínhamos inúmeros equipamentos onde os engenheiros ligados ao radar, os ligados ao laser e os ligados ao registro de dados podiam se sentar e garantir que cada sistema funcionasse conforme o esperado. Velocidade em terra 234. Talvez 1 grau para a esquerda. Vamos direto para esse. Lá vamos nós. Em frente. Em frente. Começamos com microbursts bem fracos.
Tínhamos o radar em terra que nos dizia o que estávamos prestes a enfrentar. Por isso começamos com microbursts muito fracos, ganhando experiência, e aos poucos enfrentávamos microbursts cada vez mais fortes. Você via a chuva que começava a cair e sentia um frio no estômago. Era um pouco desconfortável, como um elevador começando a descer. Minutos antes de aterrissar. Por isso, qualquer apreensão que a tripulação possa ter tido inicialmente entrando nesses microbursts foi substituída mais tarde pelo prazer de encontrá-los. Aí vem o centro do alvo. Agora, 242 na velocidade de solo. Os ventos se foram. Procure por um vento de cauda. Estou de olho. Também perdemos um pouco de altitude ali. Os ventos foram ao redor da cauda, a 10 nós. Um bom e forte vento descendente no meio dele. Ele sugou 100 pés de nossa altitude. E um bom desempenho de diminuição também. Estávamos a cerca de 80, 50 pés e caímos para 70, 50 pés. Beleza. Os pesquisadores de Langley voaram para dentro de dezenas de microbursts durante sua pesquisa. O projeto provou que o radar Doppler de busca frontal era o único sistema que conseguia dar aos pilotos consistentemente alertas antecipados a respeito de um microburst à frente deles. Descobrimos que os radares de Doppler conseguiam detectar uma variedade enorme de microbursts. Há raios naquela ali. Se a tripulação do voo 191 da Delta tivesse um sistema que a alertasse a respeito de microbursts, ela poderia ter aumentado a potência de seus motores e começado a subir antes que o encontrassem. Isso poderia ter lhe dado a velocidade e a altitude que tanto lhe faltou quando ela começou sua batalha contra a tempestade. Os testes de voo de Langley tinham de fato controlado a ameaça do microburst. Depois dos testes da NASA, a FAA certificou um sistema de alerta baseado no Doppler para uso em aviões. Hoje, o radar Doppler de busca frontal é equipamento padrão em voos comerciais em todo o mundo. A boa notícia em meio a toda essa tragédia é que inúmeras coisas surgiram hoje. Desde os sistemas de radares e sistemas em terra até os sistemas a bordo e principalmente o treinamento de pilotos. Acreditamos que os acidentes provocados por microbursts sejam hoje coisa do passado. Se existe um acidente para o qual possamos olhar hoje e dizer, esse acidente tornou as coisas mais seguras porque aprendemos com ele, esse acidente foi o voo 191 da Delta. As alterações feitas depois do acidente do voo 191 da Delta salvaram um enorme número de vidas. O comandante Connors e o copiloto Price perderam sua luta contra um microburst, mas essa luta realmente conseguiu expor e desarmar um assassino invisível. Versão brasileira: Centauro.